Querida comunidade, o Salmo de número 19, no verso 14, nos diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Essas palavras nos lembram que não apenas em momentos de culto, encontros, o nosso falar e o nosso pensar tem de ser agradável ao nosso Deus. Sim, nos lembram que em todo e qualquer momento, os nossos pensamentos e também as nossas palavras devem ser agradáveis ao Pai. E isso só acontece quando Ele habita em nosso coração, quando Ele é Senhor sobre o nosso viver e sobre o nosso caminhar, pois assim Ele nos molda. Sim, nós nos reunimos como família cristã, não em nosso nome, mas em nome do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Nós queremos acompanhar a leitura bíblica que vem do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, dos versos 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria liberar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: como vocês demoraram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória.
e começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: "Fique conosco, por favor, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: "Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?" Eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: "De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão." Então, os dois contaram o que havia acontecido na estrada e o que tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Queridos irmãos, essa belíssima história nos conta que 2 homens estavam indo para Emaús após a Páscoa. Bem provável que eles estavam retornando para o seu lar. E por mais que eles estivessem entristecidos, os seus lábios não estavam fechados e em seus corações não havia se apagado completamente a chama da fé. Eles acreditavam que as palavras de um para com o outro durante o caminho poderia os consolar através de um aconselhamento recíproco. Sim, eles pensavam, pois a mensagem das mulheres dizendo que o túmulo estava vazio não os deixava alegres. Mesmo que soubessem que a pedra fora retirada da sepultura, na opinião deles, a única pessoa que poderia consolá-los já não estava mais viva. Assim pensavam, pois Jesus não havia sido visto por ninguém. E assim seguiram no caminhar. Mas durante o percurso foram interrompidos por um homem que passou a caminhar com eles. Um homem, Jesus Cristo, que aparece como bom pastor que quer cuidar das suas ovelhas e lhes fazer anunciar as maravilhas do Evangelho. Mas o texto nos diz que Jesus não foi reconhecido por estes homens. Por qual motivo isso acontece? Para mostrar, tanto para eles quanto para nós, que a ressurreição de Jesus Cristo não é constatada por meio de um olhar e sentir físicos, mas sim pela palavra e pela fé. Ou seja, quando Jesus lhes pergunta sobre o que estavam falando e descobre ser sobre a sua morte, ele não se mostra como Cristo que poderia ter feito, mas usa das Escrituras, de Moisés, dos profetas, para que eles entendessem que tudo o que aconteceu e aconteceria estava escrito na palavra de Deus e bastava que eles a buscassem. Assim como os discípulos, muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus, mas nós também não o buscamos na sua palavra. E quando buscamos, muitas vezes lemos sem ter uma orientação, sem buscar quem nos conduza, sem pedir a Deus o entendimento e a sabedoria necessária. Com isso,
acabamos fazendo como estes dois homens, interpretando as coisas como nós achamos que estão corretas. Assim como os discípulos no caminho de Emaús, nós somos tardios para crer, pois temos dúvidas ou não aceitamos o que as Escrituras têm para nos ensinar. Deus nos dá as Escrituras, sua palavra, para nos tornar sábios para a salvação. Com isso, abre também os nossos olhos para a sua mensagem transmitida na cruz e no sepulcro vazio. O teólogo Agostinho assim disse: tudo que há naquelas antigas escrituras falam de Cristo, mas somente se encontra ouvidos para ouvir. Estas são verdadeiras palavras, principalmente para a nossa época, pois parece que nós só ouvimos o que Deus tem para nos dizer quando nos é algo bom. Mas é necessário entendermos que uma caminhada com Deus requer que deixemos Ele nos moldar. E isso acontece quando somos lapidados pelo nosso Deus e Pai, para que sejamos melhores não para nós mesmos, mas como seus filhos, como mensageiros de sua maravilhosa salvação. Após Jesus explicar, através do Antigo Testamento, o verdadeiro sentido da sua morte e ressurreição, então os discípulos chegam ao seu destino. E quando Jesus faz menção de seguir adiante, é convidado pelos homens a ficar com eles, pois a noite já estava chegando. Provavelmente eles então se dirigiram ao local onde iriam descansar, lavaram seus pés, suas mãos e então prepararam-se para a refeição. Agora, Jesus ele não se sente mais como hóspede destes dois, mas se mostra como Senhor e Mestre, como dono da casa, no momento em que toma nas mãos o pão e profere uma bênção sobre ele. Sempre que Jesus está à mesa, ele não come ou bebe nada sem abençoar antes. Nisso, Deus abre os olhos dos discípulos e quando percebem que Jesus está vivo, não é mais necessária a sua presença visível naquele lugar. Somente quando Deus age na vida dos discípulos é que eles entendem o verdadeiro significado das Escrituras. Só Deus é aquele que pode nos dar essa percepção. E o texto nos mostra que os seus olhos são abertos e eles reconhecem Jesus. Então, eles lembram que no caminho o seu coração ardia. Nisso, eles entendem que a chama da sua fé não se apaga. Mesmo em meio aos anseios, às dúvidas e aos medos, estes discípulos não perdem a sua fé, pois não são eles que a produziram, mas Deus que habitou em seu coração e manteve esta chama acesa. Por isso, queridos irmãos, mesmo em meio às dificuldades que passamos, nós podemos ter a certeza de que Deus mantém a sua chama acesa nos nossos corações. Basta que nos entreguemos a Ele, basta que não deixemos de orar e pedir discernimento do Espírito Santo. Basta que firmemos a nossa vida em suas palavras, pois é ela que nos conduz e fortalece no caminhar. Amém. Refrigério
Assim, irmãos, diante desta palavra, nós chegamos a Deus em oração. Grandioso Pai e Senhor, obrigado porque Tu nos dás o dom da vida. Obrigado, Senhor, porque nesse dia nós podemos estar diante de Ti, na Tua presença e ouvirmos da Tua palavra. Diante disso, Te pedimos, Senhor, perdão porque muitas vezes nós nos desviamos da Tua palavra, porque muitas vezes nós somos tardios em crer, Senhor, que Tu és o nosso Deus, tardios em entender que a nossa vida só faz sentido quando estamos contigo. Por isso, Senhor, Te pedimos, perdoa-nos, limpa-nos e renova-nos, para que nós possamos olhar para a cruz, saber que a morte de Cristo não foi em vão e saber que a partir dela nós somos nova criatura. Sim, Senhor, Te pedimos também que o Teu Espírito Santo habite em nós, que nós possamos orar mais, que nós possamos, Senhor, ler mais da Tua palavra e saber como seguir nestes tempos de dúvidas e de angústias. Senhor Deus, o nosso coração entregamos a Ti e Te pedimos, cuida de nós. Cuida, Senhor, dos nossos familiares, cuida dos nossos irmãos que estão sofrendo de alguma forma. Cuida, Senhor, de tantas pessoas que não têm a oportunidade e a possibilidade de estarem nos seus lares nesse tempo. Destes, nós lembramos em especial, Senhor, das pessoas da área da saúde, que tanto têm cumprido a sua missão, cuidando do próximo. Dá a eles e também a nós, Senhor, força, orientação e discernimento para mais uma semana na caminhada. Sim, Senhor, nós entregamos o nosso ser, a nossa semana, a nossa vida aos Teus cuidados, Te pedindo para que no Teu tempo e segundo a Tua vontade e o Teu querer, Tu ouças e responda às nossas orações. Assim, Senhor, nós oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que assim possamos seguir para mais uma semana sob as bênçãos de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Que assim vos abençoe o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vão em paz e sirvam a Deus e ao próximo com muita alegria em mais uma semana. Um abençoado domingo e semana a todos. Amém. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação.
aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero ser